Eu tenho estudado aqui com a igreja as armas do Espírito, a armadura de Deus. E já estamos na última arma. Hoje eu quero falar sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus. Amém? Quem ama a Bíblia aqui, ama a palavra do Senhor. Se você abraçar a palavra, amar a palavra, a tua vida jamais será a mesma. Você crê nisso? Vamos estudar Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero te ensinar a lutar as suas guerras empunhando a espada do Espírito, a palavra de Deus, amém? Lá em casa nós começamos todos os dias com a espada nas mãos. As crianças já sabem, a primeira coisa do dia é ler a Bíblia. Esses dias eu fiquei feliz, a Nina acordou antes que todo mundo, pegou a biblinha dela, fez a devocional e foi acordar a gente. Eu já li a Bíblia, mãe. Já li a Bíblia, pai. Se tomarmos a palavra de Deus como essa arma que não largamos, a nossa vida vai ser diferente. Nós vamos estudar a espada do Espírito. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está numa prisão domiciliar em Roma, algemado a guardas pretorianos, que guardavam em turno de 6 em 6 horas, e olhando as armas daqueles guardas, daqueles soldados romanos, ele é inspirado a falar a respeito da nossa guerra, desta guerra invisível que enfrentamos todos os dias, a batalha espiritual. E ele vai nos ensinar como vencê-la, usando as armas que o Senhor deixou para nós. E hoje em especial eu quero estudar a analogia que Paulo propõe, relacionando a palavra de Deus com as espadas dos soldados romanos. Mas para a gente entender um pouquinho do que ele está falando, precisamos entender um pouco das espadas romanas. Existiam vários tipos de espada em Roma. O termo aqui usado nos ajuda a compreender que esta era uma espada pequena. A palavra no grego, macaira, ou machaira, segundo Strong, significa pequena espada. Era um termo para diferenciar da grande. Essa espada curta era chamada pelos romanos de gládio. É daí que vem o nome dos gladiadores, né? Por causa dessa espada. Ela era a mais antiga tipo de espada, curta, de lâmina reta, de 2 gumes. Na Roma antiga, ela assumiu o papel de arma principal. Os legionários a usavam do lado esquerdo para facilitar a tirada da bainha, né? Eles poderem sacar a espada facilmente. Mas o que essa espada, a gládio, tem a ver com a palavra de Deus? O que ela nos ensina? Essa associação, essa ilustração de Paulo, nos ensina sobre a guerra espiritual e sobre como devemos usar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que eu aprendo ao ler esse texto é que a palavra de Deus é viva. Repita comigo, a palavra de Deus é viva. Ih, foi ruim demais, gente. A palavra de Deus é viva. Ao viva saiu pelo menos. A palavra de Deus é viva. É por isso que ela é a espada do Espírito. O que Paulo quer mostrar para nós é que quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito interage com as Escrituras para transformar a nossa vida. E por isso não é um livro qualquer a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. Enquanto você lê, Deus está trabalhando. Enquanto você lê, o Espírito está trabalhando. Agora, enquanto lemos a palavra, o Espírito está trabalhando neste lugar. Você crê nisso?
Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, capaz de dividir ossos e medulas, alma e espírito, fazer distinção entre os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva. É por esse motivo que o Espírito interage com a palavra, que ela não volta vazia. Isaías 55:11 vai dizer que a palavra de Deus, ela cumpre o propósito sempre, porque ela é viva. Uma das ilustrações na Bíblia que me agrada, quando eu penso que a palavra de Deus é viva, é a história do eunuco, superintendente da rainha Candace. Aquele homem anda 300 quilômetros para participar do culto e volta para casa com a Bíblia na mão, lendo Isaías sem entender o que lia. E ele está na sua carruagem lendo, mas enquanto ele está lendo, o Espírito está trabalhando. É por isso que Filipe é dirigido pelo Espírito, enquanto aquele homem está lendo sem entender, por um caminho deserto. Aquilo não faz sentido, mas o Espírito dirige para lá, porque enquanto aquele homem estava lendo a palavra, Deus está trabalhando, sabe? O Espírito está trabalhando. Esses dias eu estava andando no parque, falando com Deus, e é interessante, tinha feito a minha devocional e saí andando, e quando eu estava terminando a volta assim, né, no Barigui, eu ia já, meu carro estava perto, eu já ia entrar, mas o irmão tinha terminado de ler a Bíblia, e tinha feito a sua devocional e pedido um sinal para Deus. Eu não sabia de nada disso. Antes de entrar no carro, tem uma pontezinha lá, que a gente corre uma água ali, eu senti assim bem forte o Espírito Santo falando para mim, para aí. Falei, tá bom. E eu fiquei olhando a água, olhando os bichos, vendo se eu achava alguma ilustração para alguma coisa, e não entendi, fiquei uns 5 minutos parado. Daqui a pouco passa um irmão de camisa verde e fala, pastor, você não sabe, mas Deus já te usou muito na minha vida, e eu estava hoje falando com Deus, lendo a palavra, e eu pedi para Deus um sinal, que eu te encontrasse aqui no parque. E eu falei, será? Eu falei, meu irmão, é de Deus, porque eu ia entrar no carro, mas Deus mandou parar aqui. Porque quando a gente lê a palavra, o Espírito está trabalhando. Foi isso que aconteceu. Ele estava lendo a Bíblia, e Deus dirige Filipe para um caminho deserto. Ele não sabe por quê. E aí então ele vê uma carruagem passando, e o Espírito está trabalhando. Deus fala, corre atrás do carro. E ele começa a correr atrás do carro, porque Filipe está lendo a Bíblia, então agora ele começa a explicar para aquele homem a palavra, e o Espírito trabalha no coração do eunuco, o convence de que aquela palavra é verdade, e ele pede então para se batizar. Eles descem do carro e ele é batizado, porque enquanto o eunuco lia a palavra, o Espírito estava trabalhando no seu coração. Depois ainda Deus leva Filipe embora, transladado. Que coisa! Deixa eu te dizer, a Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra viva de Deus. Enquanto você lê a palavra, o Espírito está trabalhando. É por isso que a Bíblia é o livro mais desejado no mundo. Você sabia disso? Por quê? Porque ele não é um livro qualquer, ele é a palavra viva. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. E olha a discrepância. 3,9 bilhões de exemplares. O segundo livro mais vendido é O Conto de Duas Cidades, com 200 milhões de exemplares. O terceiro, O Senhor dos Anéis, 150 milhões. A Bíblia, 3,9 bilhões de exemplares, é a palavra viva de Deus. As pessoas são atraídas. Pessoas leem esse livro e o Espírito trabalha em seus corações e elas são transformadas. Eu nunca esqueço da história de um amigo, hoje ele é pastor, missionário, mas ele era hippie. E dizia que não era deste mundo. E por isso, um dia, usando muita droga, ele foi pego numa batida policial e foi parar na cadeia.
E ele estava lá na cadeia e tem aquele ministério dos Gideões internacionais, que eles distribuem Bíblias, Novos Testamentos. E passaram por onde ele estava e entregaram o Novo Testamento. E ele disse para mim: Michel, eu peguei o Novo Testamento, porque a folha do Novo Testamento é fininha, é boa para enrolar baseado. Eu ia cometer um sacrilégio. Mas eu peguei. Mas a palavra de Deus é viva. Eu abri a Bíblia num texto qualquer e caiu em João, que dizia: vós não sois deste mundo. Ele leu que essa palavra é para mim. E aí ele começou a ler o Evangelho de João inteiro. E ele ficou impressionado. E enquanto ele lia a palavra, o Espírito trabalhava no seu coração. Aquele homem se converte sozinho na cadeia, lendo a Bíblia. Quando ele sai, ele já não é o mesmo. As pessoas vão conversar com ele. Ele está completamente transformado, porque a palavra de Deus é viva. Deixa eu te dizer algo. Em nome de Jesus, você quer que transformações aconteçam na sua vida? Levante as mãos. Leia a palavra de Deus. Você quer ver transformações acontecendo no seu casamento? Leia a palavra de Deus com o seu cônjuge. Você quer ver mudanças acontecendo na vida dos seus filhos? Ensine eles a lerem a palavra de Deus, porque enquanto lemos a palavra, o Espírito interage com as Escrituras, trazendo transformações na nossa vida. Essa palavra é viva e poderosa. Quantos creem nisso? Leia a palavra. Leia a palavra. Segunda lição que eu aprendo com essa associação que Paulo faz entre a palavra e a espada, essa arma de guerra. A palavra de Deus, ela é também uma revelação especial do Senhor para nós. Eu acho interessante que todas as outras armas que são descritas aqui, o verbo que ele usa é vestir-vos. Vestindo-vos, ele vai dizer. Mas quando ele fala do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra, ele fala sobre receber ou tomar de alguém. Por quê? Porque tanto a salvação quanto a palavra, ela é recebida de Deus. Como é que os soldados se vestiam normalmente? Eles colocavam todos os itens da armadura no chão, iam colocando peça por peça. E quando terminavam de se vestir, normalmente era o escudeiro que trazia o capacete e a espada. Eram recebidas. A palavra de Deus é uma dádiva, é uma graça, ela é recebida. E sabe o que me chama a atenção? É que ela é uma dádiva de Deus para a nossa vida ainda hoje. A Bíblia não sai de moda, porque além de viva, ela é o jeito de Deus falar com a gente hoje. Quantos creem? Deus fala através da palavra com você. Enquanto você lê as Escrituras, Deus fala com você. Quem quer ouvir Deus aqui? Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Existem 3 termos para designar a palavra de Deus no Novo Testamento. Na língua grega, grafes, que normalmente é traduzido por escrituras. O outro termo é logos, que tem a ver com Jesus encarnado e normalmente com o Evangelho. E a outra palavra é rema, que significa palavra dita, ou palavra falada, palavra dizente. Aqui, quando Paulo associa a espada do Espírito à palavra de Deus, ele usa a palavra rema, a palavra dita, dizente. Sabe, nas batalhas espirituais que enfrentamos, precisamos entender qual é a palavra especial de Deus para nós. Quem quer vencer as guerras espirituais? Existem porções das Escrituras, quando a gente está fazendo devocional, está buscando a Deus, está lendo, que elas
tomam um sentido especial para a nossa vida naquele momento. Não é só um estudo. Deixa eu explicar como é que você tem que ler a Bíblia. Eu normalmente leio a Bíblia e eu tenho as minhas metas de leitura. Eu gosto de, todo ano, dar uma passada pela Bíblia toda. Então, eu tenho um determinado número de capítulos que eu leio, mas é uma leitura mais corrida, eu não me aprofundo tanto. Mas tem uma outra parte da leitura, que é quando eu faço as minhas perguntas para Deus. E aí eu estou fazendo a devocional e eu falo assim: Espírito Santo, que essa porção da palavra se torne em revelação especial para a minha vida. E se você pegar meu caderno de oração, você vai encontrar uma série de textos bíblicos que fundamentaram decisões pessoais importantes. Porque enquanto eu li a palavra dizente, especial, a revelação específica de Deus foi revelada a mim. Você crê nisso? Por que Pedro participa de uma pesca milagrosa? Porque uma palavra específica de Jesus foi liberada. Lance as redes do outro lado. O que ele disse? Sobre a sua palavra lançarei as redes. E é por isso que ele vê o milagre acontecendo. Eu lembro quando a espada do Espírito, essa revelação especial de Deus, transformou a história da minha família. A minha avó, ela estava enferma, tinha 4 filhos para criar, e o seu marido tinha abandonado. E ela entra no quarto desesperada, e começa a chorar: como eu vou pagar as contas? Como eu vou cuidar dos meninos? Como é que vai ser minha vida agora? E ela então enxerga a Bíblia em cima da escrivaninha. Pega a Bíblia e fala: Deus, por favor, se revela a mim. E ela abre num texto específico, em Isaías 54, que diz, no versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Que coisa! Se tornou uma palavra especial, uma revelação de Deus específica. Sabe o que minha avó fez? Chamou os filhos e disse: Deus falou para mim que Ele é o meu marido. Não vai faltar nada. Porque quando a gente precisar de alguma coisa, eu vou pedir para o meu marido. Hoje o meu pai é pastor, meu tio é pastor, eu sou pastor, porque uma palavra, uma revelação especial de Deus chegou na minha casa. Quem quer vencer guerras espirituais aqui? Leia a palavra, conheça a palavra, mas faça da palavra, ou busque em Deus, revelações especiais. E aí, você vai ver o inimigo sendo derrotado, porque Deus vai falar com você. Ele fala sobre tudo. Você crê nisso? Eu lembro quando eu era pastor de adolescentes, e um menino fez um desafio: pastor, Deus fala até sobre cabelo. Como assim? Ele tinha um cabelo assim, todo diferente, e tinham surgido oportunidades dele fazer propaganda, mas lá no colégio, alguns estavam pedindo para ele cortar cabelo, e ele estava numa crise de adolescente. Falei: Deus fala sobre tudo, pega a Bíblia, vai orar que Deus vai falar com você. Eu não acreditei quando ele veio, com a Bíblia aberta, falou: pastor, Deus fala até sobre corte de cabelo. Eu falei: é mesmo? O que Deus falou contigo? E ele abriu assim no texto: olha o que Deus me mostrou. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cairá. Eu não vou cortar o cabelo? Tá bom, meu irmão. Mas como é gostoso quando a gente está lendo a Bíblia sobre algo da nossa vida, e parece que a Bíblia salta,
E as respostas de Deus chegam para nós. Em nome de Jesus, pega a palavra. Essa semana, respostas de Deus vão chegar para a tua vida. Enquanto você faz a tua devocional, enquanto você ora, enquanto você pergunta as coisas para o Senhor, versículos da palavra vão saltar e vão transformar a sua vida. Quem crê que a palavra de Deus é viva, mas é uma revelação especial? Você crê nisso? Última lição. A palavra de Deus, ela é uma arma de defesa e de ataque. Sabe o que me chama a atenção? A maioria das armas que nós lemos aqui, elas tinham um propósito específico. Por exemplo, o escudo, ele era uma arma de defesa apenas. A flecha é uma arma de ataque apenas. Já a espada, ela era uma arma de defesa e de ataque. Eu creio que é por isso que o inimigo quer nos impedir de termos acesso às Escrituras. Porque o crente que conhece a palavra de Deus, ele anda firme, ele se protege, ao mesmo tempo ele é audacioso, corajoso. Eu não sei se você sabia, uma das maneiras do inimigo impedir que as Escrituras cheguem para as pessoas é tornando ela inacessível. Até o começo de 1900, a Bíblia era um livro muito caro, poucas pessoas tinham acesso. É porque uma moça chamada Mary Jones, filha de um tecelão, analfabeto, reúne recursos 6 anos, e ela caminha quase 40 quilômetros para comprar uma Bíblia. E aí um grupo de ingleses vê à disposição daquela moça e resolve fundar a Sociedade Bíblica, que começa a distribuir a Bíblia, ou tornar a Bíblia mais acessível, mais barata. Eu não sei se você sabia, mas ainda hoje, em 22 países, a Bíblia é um livro proibido. As pessoas não têm as Escrituras. Eu lembro de ler livros que em algumas aldeias, as pessoas têm apenas uma Bíblia. Então eles rasgam as páginas, distribuem para as pessoas da aldeia, para cada um decorar e estudar o seu capítulo, a sua página, e depois na outra semana na igreja eles trocam as páginas. Se você tem uma Bíblia nas mãos, você é um privilegiado, você é abençoado, abençoada, porque o inimigo está tentando impedir as pessoas de conhecerem a palavra viva de Deus. Mas muitas vezes nós temos acesso a essa arma poderosa para vencermos batalhas, mas nós não a usamos. Ei, em nome de Jesus, valorize aquilo que Deus te deu. Quantos creem que essa palavra é viva e poderosa? Leia a Bíblia. Mas pastor, como que esta é uma arma de defesa? A Bíblia vai nos mostrar em vários textos como que a Bíblia, ela funciona como uma arma de defesa para nós. Primeiro, ela nos defende dos falsos ensinos. Em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes a gente não vai bem na vida, a gente perece, as coisas não funcionam porque a gente não conhece a palavra. Tem tanta gente abraçando ideologias, valores errados, distorções sobre o casamento, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre o trabalho, sobre como gerir recursos. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Você quer se defender e defender os seus? Conheça a Bíblia. Ela também nos protege dos sofismas e das tentações do inimigo. Eu acho muito interessante em Mateus 4, como Jesus se defende quando o inimigo vem tentar. A Bíblia vai dizer que o Espírito o leva ao deserto. Depois de 40 dias sem comer, Jesus em jejum, o inimigo agora começa a o tentar. Transforma as pedras em pães. E aí Jesus vai responder com a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca
de Deus. O inimigo continua, o leva para o pináculo do templo. E mais uma vez o tenta. Olha, se você se jogar, está escrito na Bíblia que os anjos vão te segurar. E aí Jesus responde de novo com o quê? Com a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E de novo, ele agora leva ele para o alto de uma montanha e mostra toda aquela riqueza, os reinos. E ele diz: olha, se me adorares, tudo isso será seu. E Jesus responde de novo com a palavra. Mas também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela é uma arma de defesa. Todos os dias somos tentados. Todos os dias, argumentos, meias verdades são lançadas. E quando não conhecemos a palavra, ficamos vulneráveis. É por isso que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 10, no versículo 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você quer vencer tentações? Quantos querem ter uma vida santa, íntegra, bonita? Levanta a mão. Conheça a palavra. Ela é uma arma de defesa. Ela é uma arma de defesa contra os falsos profetas. Jeremias 23 está falando dos profetas que estavam trazendo sonhos e direções erradas para o povo. E então ele vai falar: a palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que esmiuça a pedra. O que ele está falando? Quando a gente prova as profecias, mediante a palavra de Deus, quando a gente busca no Senhor resposta, a palavra de Deus é poderosa para, sim, destruir todo e qualquer ensino equivocado. Hoje eu vejo pessoas se perdendo, procurando palavra na internet. Tem gente pregando hoje tudo que a gente quer ouvir. E sabe, se a gente não tomar cuidado e não buscar conhecer a palavra de Deus, nós vamos ficar vulneráveis. Se eu algum dia pregar algo contrário à palavra de Deus, em nome de Jesus me repreenda, não me escute. Você tem que saber fazer essa distinção. Eu nunca me esqueço, em Manhuaçu, fui pregar no interior de Minas. Fui hospedado na casa de um senhor muito simples. Eu era o pastor que estava chegando para ministrar, mas aquele homem conhecia a Bíblia como ninguém. O prazer dele era sentar na mesa, na hora das refeições, e ele me fazia uma artilharia pesada de perguntas. E eu comecei a ver que aquele homem sabia mais do que eu, que ele lia, ele amava, ele sabia, ele conhecia. E se eu falasse algo errado, apesar de simples, aquele homem não ia ser enganado, porque ele estava com a espada desembanhada, a espada do Espírito. Essa palavra é poderosa, não se deixe enganar, não vá atrás de falsos ensinos. O caminho é conhecendo a palavra, é estudando ela. Você precisa ser um crente maduro na fé e não dependente. Às vezes corremos atrás de profecias e de pessoas simplesmente porque não preparamos o nosso próprio alimento. Faça a tua devocional todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, e você não ficará vulnerável em nome de Jesus. A Bíblia diz que até o anticristo perverso será ferido com a espada que sai da boca de Deus, a palavra do Senhor. Essa palavra nos protege das glórias passageiras, das ambições perenes. Pedro vai dizer: toda a glória do homem é como a erva, e toda a sua força como a flor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Às vezes a gente se empolga com as coisas desse mundo, o nosso coração vai se perdendo, e quando a gente lê a palavra, o Espírito nos traz para o lugar certo. Quem quer usar essa arma de defesa? Mas ela também é uma arma de ataque. Como, pastor? Ela nos prepara para toda boa obra. Eu gosto de Timóteo, quando ele vai dizer no capítulo 3,
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O Luizinho está rindo aqui, porque vai ser ordenado pastor quinta-feira. Esse é um versículo que tem que decorar com os filhos. E ele passou, foram 7 candidatos nossos que foram aprovados. Salva de palmas, né? O nosso povo aí foram aprovados com louvor. Quinta-feira é o culto aqui de consagração. A Bíblia nos prepara para toda boa obra. Esses dias o Ben e a Nina estavam brigando. Eu não sei se teus filhos brigam em casa, mas acontece na minha. Irmão que não briga, esse aí tem que ser arrebatado, ou mora longe um do outro. Não é normal. E ele chegou bravo porque a irmã tinha batido e ele queria revidar. E eu vi e chamei. Aí eu comecei a falar: filho, sabe o que está escrito na Bíblia? Que a gente combate o mal com o bem. E aí eu comecei a explicar. A Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente põe brasa na cabeça do outro. Ele: como é que é isso, pai? E a gente começou a bater papo. E eu comecei a contar a história. Filho, tinha um rapaz que falava mal do pai. E aí um dia ele estava passando dificuldade. Eu fui lá, fiz uma compra enorme, bati na porta da casa dele. E aí quando ele atendeu a porta, ele ficou constrangido, porque eu estava pondo brasa na cabeça dele. A Bíblia ensina assim: a gente combate o mal com o bem. Você quer ficar apto para toda boa obra? Leia a Bíblia. Ela é uma arma poderosa de ataque. As pessoas estão te ferindo, te machucando. Qual é o critério de Deus? A gente guerreia do jeito de Jesus e as coisas vão sendo diferentes. Ela nos prepara para toda boa obra. Ela nos prepara para o ministério. Quem quer ser bem sucedido no que faz para Deus aqui? Obreiro aprovado é o quê? Aquele que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Você quer ter uma célula que dá certo? Você quer servir a Deus no ministério e ver as coisas acontecendo? Ame a palavra de Deus. Vai dar certo. Por fim, ela é uma arma que liberta pessoas. Quando pregamos, a fé vem pelo ouvir a palavra, pela pregação do Evangelho. Quando pregamos, as portas do inferno, elas não resistem contra nós. Como é gostoso pregar o Evangelho e ver pessoas sendo transformadas. Eu nunca esqueço, era adolescente, nós começamos uma reunião, uma célula. Pode chegar aqui o louvor. Nós chegamos a uma reunião. Tinha uma menina que se envolveu com o ocultismo e estava sendo perturbada. E eu com um grupo de amigos começamos uma reunião na casa dela, lendo a Bíblia, estudando a palavra. E eu lembro, à medida que pregávamos a palavra, essa palavra viva, poderosa, o Espírito começou a agir naquele lugar. Aquela menina se converteu, a sua mãe se converteu, o seu pai se converteu, o seu irmão se converteu. Aquela casa era um lugar pesado, assim. Eu lembro da gente ir frequentando e vendo a casa mudou, o ambiente mudou. Porque essa é uma arma poderosa que nos defende e que nos habilita contra o inimigo. Quem quer usar a palavra de Deus aqui como uma espada poderosa? Eu quero orar por você, mas eu quero fazer um desafio. Quero que todos fiquem de pé agora. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia, talvez o celular, pode ser. Eu queria que você pegasse essa palavra e eu quero te desafiar a fazer um compromisso com Deus. Todos os dias, a primeira coisa do dia, ler a palavra do Senhor. Quero fazer um desafio para essa semana, só para você criar gosto. Essa semana, todos os dias, você vai acordar um pouquinho antes, e todos os dias você vai estudar a palavra de Deus. Eu quero te desafiar a fazer isso. Eu creio que essa palavra é viva, ela vai promover mudanças na sua vida. Segundo,
Quando você ler a Bíblia, faça duas coisas: leia a porção das Escrituras. Eu leio 2 capítulos, eu leio 3. E depois, gaste um tempo pedindo para Deus falar com você através da palavra. E direções especiais de Deus vão vir sobre a sua vida. Amém? Quantos creem que isso é verdade que eu falei? Então eu quero fazer um desafio. Quantos se comprometem essa semana começar todos os dias lendo a palavra de Deus? Levante as mãos. Olha, levanta as duas, que está bonito de ver. O inimigo vai ser envergonhado essa semana. Coisas tremendas do poder de Deus vão acontecer. Leia a Bíblia. Aleluia. Agora, eu quero orar pelo seu compromisso, para você não falhar. Amém? Você vai ver, vai, em nome de Jesus. Pega a espada e cumpre aí teu compromisso. Amém? Vamos orar por isso. Senhor, uma multidão levantou as mãos, fazendo um compromisso simples, Pai, mas tremendamente poderoso. Começar todos os dias com a porção da Tua palavra. Senhor, eu quero pedir, habilita esta igreja, habilita o Teu povo, que sejamos hábeis no uso desta arma, a espada do Espírito. Eu quero pedir que com esta arma os meus irmãos defendam as suas casas. Com esta espada eles sejam preparados para toda boa obra. Com esta espada, Pai, eles se tornem sim, não vulneráveis às tentações do inimigo, mas que eles mantenham a fé e a firmeza. Pai, em nome de Jesus eu quero pedir que essa semana os meus irmãos, ao lerem a Bíblia, o Senhor fale com eles profundamente, que palavras especiais, revelações de Deus específicas possam chegar ao coração. Deus, eu quero pedir que este compromisso, ele seja o começo de algo maior do Senhor com esses meus irmãos queridos. Pai, que as Tuas verdades sejam o nosso alicerce, que a Tua palavra revelada nos fundamente. Deus, nós amamos a palavra, nos ajuda a andar firmados nela. Abençoa, Deus, isso que estudamos, que possamos ver esta palavra boa frutificando em nossas vidas. Faz assim, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus. Exalte.